4 horas 7 minutos, 4 e 7, a hora oficial do Brasil. Temperatura de 21 graus e meio aqui na capital nacional do doce. Aliás, ontem começou a 19ª Feira Nacional do Doce, a Fena Doce, que vai até o dia 3 de julho. Quinta-feira, 16 de junho do ano da graça de 2011. Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando pelo canal 1160 da Rádio Universidade Católica de Pelotas, mais um programa Universidade Repórter. Programa de número 1245, que tem o Jorge Alves na mesa de áudio, a Maria Angélica na produção do programa, Michel Burkert nas reportagens, os comentários do Sérgio Augusto Cabral e a direção geral do professor José Maria Marques da Cunha. Alguns dos nossos parceiros na tarde da universidade: a Marque Mais Comunicação, Marketing e Eventos, Emílio Nunes, corretora de seguros, e o Sindicato dos Corretores do Rio Grande do Sul. Tome nota e preste atenção. Aumente a visibilidade e os lucros da sua empresa com a Marque Mais Comunicação, Marketing e Eventos, do Silvio Falco Balverdu. Seguros com venda casada nunca tem final feliz. Um alerta do Sincor RS. Proteja o seu patrimônio com Emílio Nunes, corretora de seguros, ali no complexo comercial do Estádio da Boca do Lobo, na Avenida Bento Gonçalves. Esses são alguns dos nossos parceiros na tarde da universidade. 4h10. Começou hoje em Pelotas a Jornada Gaúcha de Nefrologia. Esse encontro vai do dia 16, da quinta-feira, até o dia 19, que é o próximo domingo. Com uma discussão, evidentemente, do pessoal da área, da Sociedade Gaúcha de Nefrologia. E nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Maristela, que é a presidente desta jornada, deste encontro, que começou hoje, vai até domingo. Também é professora da Universidade Católica. E o doutor Freitas, que é o presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia. Muito obrigado pela presença, muito boa tarde a vocês. Boa tarde. Tu é a presidente, né? Agora é isso, agora as mulheres tomaram conta. Não tem volta. Eu já estou resignado. Já? Não tem volta. A Dilma, por exemplo, gosta que a chame de presidenta, né? Eu prefiro presidente. Presidente. Mas eu não gosto do termo presidente. Mas daqui uns anos nós vamos ter que ir para o rádio e para a televisão para dizer que nós preferimos que nos chamem de presidente. Pois é, vai ser complicado. Se continuar assim, né? Mas comandando bem o país também não tem problema. Comandando bem a jornada também não tem problema. Escolhendo bem os ministros. Escolhendo bem os ministros. Doutora Maristela, dê uma pincelada aí do porquê da Jornada Gaúcha de Nefrologia, que começou hoje, e daquilo que será encaminhado, debatido nesse encontro. A Jornada Gaúcha de Nefrologia, então, é um evento bianual da Sociedade Gaúcha de Nefrologia, que vem ocorrendo de forma ininterrupta já há mais de 20 anos, né? Há quase 30 anos. Quase 30 anos. 28 anos. E a segunda jornada, há mais de 20 anos, tinha sido em Pelotas. Depois, Pelotas, então, não tinha sediado nenhum desses eventos. E agora chegou o momento de sediar novamente. A terceira cidade do estado, com essa tradição acadêmica toda que Pelotas tem, chegou o momento de sediar, então, um novo encontro da Sociedade Gaúcha de Nefrologia,
E está indo muito bem, começou hoje à tarde, com uma frequência bem alta, palestrantes de grande gabarito, vindos de vários estados, então, do Brasil, de fora do país, inclusive, e outros aqui de dentro do estado mesmo, de grande renome também. Esse encontro acontece aqui no auditório nosso, da Católica? Sim, ele é uma parceria, na verdade ele está sendo promovido em parceria entre a Sociedade Gaúcha de Nefrologia e a Universidade Católica de Pelotas, que tem sido um importante apoiador do evento. Então todo o evento, toda a parte científica do evento está acontecendo aqui no nosso auditório Dom Antônio Zátera, exceto a conferência de abertura que vai ocorrer no auditório da Feira Nacional do Doce, na Fena Doce, hoje à noite. Manhã e tarde, ou tarde e noite, como é que funciona? Hoje começou às 12 horas, amanhã ocorre pela manhã e à tarde, sábado pela manhã à tarde e domingo pela manhã. E hoje de noite nós temos a abertura lá. Lá no Fena Doce. O mote principal, porque eu estou olhando aqui um release, fala que é um encontro multidisciplinar. Multidisciplinar. Incluindo, então, todos os profissionais da área da saúde que tratam de doenças renais. Aliás, a Sociedade Gaúcha de Nefrologia não é uma sociedade médica. Há 4 anos atrás, nós fizemos uma alteração no nosso estatuto e a nossa sociedade é uma sociedade de profissionais voltados à saúde renal. Então, ela congrega médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, enfim, uma gama de profissionais que se preocupam com a saúde renal. E a nossa jornada de nefrologia, que é a 14ª, como a doutora Maristela falou, não podia ser diferente. Agrega, então, toda essa equipe de profissionais que tratam de doenças renais. E mais uma complementação, essa é a 2ª vez que nós viemos a Pelotas numa jornada, e não é por acaso. Depois de um longo e tenebroso inverno. Há 26 anos atrás, nós tivemos aqui a 2ª Jornada Gaúcha de Nefrologia. Depois dessa 2ª Jornada de Nefrologia, houve mais 11 jornadas, que cada uma delas foi em uma cidade. Foi em Gramado, foi em Canela, foi em Caxias do Sul, foi em Bento Gonçalves, Santana do Livramento, enfim. Essa jornada ela caminha pelo interior do estado do Rio Grande do Sul de 2 em 2 anos. Só que há 2 anos atrás, nós começamos a percorrer novamente as cidades. Então nós tivemos a 13ª Jornada Gaúcha de Nefrologia, que foi em Caxias do Sul. E lá em Caxias do Sul, há 28 anos atrás, foi a primeira. E há 26 anos atrás, em Pelotas, foi a 2ª. Então agora nós fizemos a 13ª lá, vamos fazer a 14ª aqui. E se nós seguirmos o mesmo ritmo, nós pretendemos que sim, a próxima vai ser em Gramado, como foi a 3ª realmente. Vocês já vão ter que pensar aí num encontro extra, porque o ano que vem é os 200 anos da cidade, né? Exatamente, a gente já está aproveitando para comemorar agora os 200 anos, até porque as comemorações dos 200 anos estão começando esse mês. Inclusive na nossa revista de anais a gente já está incluindo alguns artigos sobre a história de Pelotas, então já começando essas comemorações aí do bicentenário da Princesa do Sul. Bom, eu ia te perguntar o seguinte: qual é eu não quero fazer um ranking, não é isso, mas qual é a importância da cidade de Pelotas? Tem 2 cursos de medicina, né? Sim. Qual é a importância da cidade de Pelotas na formação e nessa situação específica, nessa área específica que é a nefrologia? A cidade de Pelotas tem uma tradição acadêmica, então tem 2 universidades, tem mais 3 centros universitários, tem 2 faculdades de medicina, e ela gera muitos nefrologistas. Os nossos alunos aqui da Universidade Católica, da Universidade Federal, têm um percentual bem elevado que segue a carreira da nefrologia. Então, é importante que Pelotas está inserida nesse contexto acadêmico. É a 3ª cidade do estado em termos de população, uma cidade sem dúvida importante, que se espera agora esteja renascendo o seu renascimento econômico, né? Se espera que ela aumente o seu potencial econômico que vinha decaindo nos últimos tempos.
Então a gente espera que com esse evento a gente possa estar ajudando a impulsionar então essa nova ascensão do município aí no seu bicentenário. Eu conheço muitos, eu passei um tempo fora daqui, especialmente em Criciúma, e tive a oportunidade de conhecer um grande número de pessoas, especialmente médicos, mas também nas outras áreas, formados aqui, na Católica e na Federal, e que tem uma relação assim de intimidade com a cidade muito grande. E claro, sempre fiquei muito feliz porque deles, aqueles com quem eu convivi, né, foram pessoas que disseram que os dois cursos, da Federal ou da Católica, estão num nível, não diria de ponta, mas dos primeiros níveis. Com certeza, em termos de aprendizado. A medicina da Católica agora acabou de receber nota 4, né? Que é uma nota excelente, né? Então é um curso que vem em franca ascensão nos últimos anos, recebendo notas cada vez mais altas nas avaliações do governo federal. Então, não resta dúvida de que esse crescimento da qualidade da medicina da Católica foi um dos elementos importantes ao trazer esse evento científico aqui para o município. E tem um sobrinho também formado em nefrologia aqui na Católica, que hoje tem uma clínica em Novo Hamburgo. É mesmo? Muito Quem é? bem, o Alessandro. O Alessandro, o teu Doutor outro sobrinho, Alessandro. o Ayrton. O Doutor Ayrton é nosso residente. Doutor Ayrton também excelente está aí na residente. Está lá embaixo, lá, uma família assistindo de às nossas conferências ali e se encaminhando para também fazer residência em nefro. Então vão ser 2 sobrinhos nefrologistas. Vai ser em nefro. O Alessandro foi nosso aluno, fez Foi estágio teu aluno, com a gente né? por longo tempo, nosso amigo. E então são 2 sobrinhos que já pode contabilizar e 2 sobrinhos nefrologistas. O Ayrton já está aí, né, O Ayrton na área. já está firme e forte. Até esteve lá com o Alessandro passando um período de aprendizado lá. E eu queria te dar os parabéns, porque os 2 são excelentes, foram excelentes alunos, vão ser excelentes. O Alessandro já é excelente profissional e o Ayrton está indo no mesmo caminho. Eu tive uma felicidade muito grande. Algum tempo atrás, o Alessandro estava aí de passar uns dias com a família e eu fiz uma entrevista com ele sobre nefro, né? Depois até o pessoal da rádio aí gravou para guardar. E é muito gratificante quando tu vê uma criança nascer, depois tu vai entrevistar o cara, e o cara é um médico já formado, né? Deve ser realmente gratificante. Bom, depois... E de sucesso, por sinal. E de sucesso. Muito bem conceituado. Muito bem conceituado. Mas quanto à importância de Pelotas, que nós falado, foi aqui em Pelotas que nós tivemos o primeiro centro de hemodiálise do interior do estado do Rio Grande do Sul. Em 1977, com o Dr. Sérgio Conceição. Ele chegou da Inglaterra, antes de ir para a Inglaterra, ele fez um estágio lá um internato lá de 4 anos, antes de ir, ele inaugurou aqui o serviço de hemodiálise em Pelotas. E então Pelotas é pioneira em várias coisas. Tem know-how nisso, não? Além disso, foi também uma pioneira da nefrologia do estado do Rio Grande do Sul. Qual será o mote principal desse encontro, os temas abordados? Na verdade, ele tem uma cartela bem ampla assim, de assuntos a serem discutidos. Aborda desde lesão aguda do rim, doença renal crônica, distúrbios hidroeletrolíticos. Ele está, concomitante à jornada, está ocorrendo o primeiro encontro das ligas de nefrologia do Rio Grande do Sul. Então, as ligas de nefrologia são iniciativas acadêmicas, são iniciativas dos alunos que se interessam em nefrologia, então que se congregam já durante a universidade para aprender mais, se dedicar ao tema nefrológico, troca de experiência, prevenção, atividade científica, pesquisa, atuam junto à população. Agora, por exemplo, em março, nós tivemos o Dia Mundial do Rim, fomos para o calçadão da cidade, montamos toldos, verificamos pressão, fizemos exame de urina, verificamos glicemia no sangue, açúcar no sangue, né? Dosamos colesterol no sangue. Os pacientes com esses exames alterados eram encaminhados, então, para acompanhamento e avaliação, eram orientados pelos acadêmicos, tudo isso da nossa Liga de Nefrologia. Então, os alunos também é uma população importante aí do nosso evento, estão muito envolvidos, muito participativos. E isso é o futuro da nefrologia, né? Se a gente consegue envolver os alunos e captar os alunos melhores, digamos assim, a gente tem um futuro grandioso para a nossa
especialidade. Esse é o objetivo. E um assunto importante que nós abordamos é a hipertensão. A hipertensão é uma doença extremamente prevalente, ou seja, tem uma parcela importante da população, se calcula que 30% da população é portadora de hipertensão, e rim e hipertensão são duas coisas que caminham junto, porque o rim, ao mesmo tempo que provoca, que causa pressão alta, ele também sofre com a pressão alta. Então, é a nossa especialidade, uma especialidade que estuda muito hipertensão. Esse vai ser um assunto importante, que junto com a diabetes, é a principal causa de perda de função renal. Os pacientes que necessitam de uma terapia renal substitutiva, ou seja, que necessita hemodiálise ou diálise peritoneal ou transplante, porque perderam os seus rins, 50% deles perderam os seus rins por causa da hipertensão, por causa da diabetes. Então isso é importante, é uma informação importante, por isso que o teu programa aqui, da Rádio Universidade, é muito importante, para levar essa mensagem àqueles que estão nos ouvindo. Porque, infelizmente, a doença crônica, a progressão da perda contínua da função renal, que vai levar a pessoa a necessitar de um rim artificial, como a hemodiálise, por exemplo, ou de um transplante para substituir seu rim, a sua função renal que está deteriorada, ele perde essa função renal de maneira totalmente assintomática. Então, é uma pessoa que é portadora de diabetes, que é portadora de hipertensão, por exemplo, muitas vezes portadoras das duas coisas, e que estão perdendo os seus rins sem se darem conta. Quando eles tiverem algum sintoma que indicam que eles estão com a função renal comprometida, infelizmente, esse comprometimento já é definitivo na grande maioria das vezes, e pouca coisa o nefrologista tem para fazer. O que nós estamos fazendo um esforço muito grande a nível de poder público é para dotar as redes públicas de atenção à saúde de nefrologistas, que infelizmente a grande maioria das cidades do Brasil não possui nefrologista na rede pública. Então uma pessoa tem um risco de perder o rim ou já está em curso a sua perda de função renal e essas pessoas não têm condições de consultar um nefrologista. Só para ter uma ideia, vamos falar da maior cidade do Brasil, que é São Paulo. São Paulo, quando uma pessoa precisa de uma consulta com o nefrologista pelo Sistema Único de Saúde, ele demora 6 meses para conseguir uma consulta. Muitas vezes, esses 6 meses já é um período suficiente para ele perder definitivamente a sua função renal. Então, quando ele chega muitas vezes na frente do nefrologista, lá em São Paulo, nós não estamos falando em Pelotas, que nem na minha cidade, que é Santana do Livramento. Ali em São Paulo demora 6 meses. Em Santana do Livramento, que é a minha cidade, onde eu moro, só para ter uma ideia, ele não vai chegar nunca na frente do nefrologista, porque a rede pública de Santana do Livramento não disponibiliza para a nossa população uma consulta com o nefrologista. Então, muitas vezes nós recebemos os pacientes através de uma emergência do hospital, e isso é extremamente frequente, onde ele chega com sinais e sintomas já de perda definitiva da sua função renal, e só nos resta, nós nefrologistas, colocá-lo em diálise ou em fila de transplante. Então é importante que as pessoas tenham consciência, principalmente o poder público, que é fundamental contarmos com os nefrologistas na rede pública. Por quê? Porque nós vamos ter condições de chegar a tempo e, se não pudermos evitar, pelo menos nós vamos retardar a entrada desse paciente em terapia renal substitutiva, e mais do que isso, se ele necessitar dessa terapia renal substitutiva, ele vai entrar de maneira eletiva, não vai entrar na urgência, e a mortalidade vai reduzir de maneira significativa. A mortalidade vai reduzir de maneira significativa. Só para ter uma ideia, aquela pessoa que está sendo acompanhada por um nefrologista e que vem perdendo função renal e que nós não conseguimos reverter isso, ele é preparado para entrar em diálise. Aquela pessoa que não vem sendo acompanhada, ele entra em urgência. A mortalidade dessa pessoa que entra em urgência é 3 vezes maior, veja bem, 3 vezes maior do que aquele que entra de maneira eletiva preparado por um nefrologista. Então, essa é uma mensagem também que nós gostaríamos de deixar, e a Jornada Gaúcha de Nefrologia tem também esse intuito, ou seja, de mostrar para a população, e principalmente para os poderes constituídos, o quanto importante é prevenir, porque hoje, infelizmente, nós só estamos tratando depois que a pessoa já está com os seus rins deteriorados. Eu faço programa aqui na rádio já há bastante tempo, nesse horário, desde janeiro de 2006, quando eu retornei. E tenho tido oportunidade, isso é um programa de entrevista, tenho tido oportunidade de conversar muito
com médicos, seja qual for a atividade, né, a especialidade. E eu observo que vocês, médicos, trabalham muito com a prevenção. Então eu procuro tirar o máximo possível de características, de dados, de sintomas que possam orientar todos, especialmente aqueles que estão nos ouvindo. E ouço também dos médicos essa questão, na maioria das vezes, essa questão envolvendo o sistema público de saúde. Não é só o nefro, tem muita coisa que não tem. E essa é uma coisa, esta é uma situação que ela, se ela vier a se resolver, vai demorar muito tempo. Lamentavelmente. Porque eu não acredito que não tenha, que o ministro da Saúde, por exemplo, não saiba que é necessário ter na rede pessoas especializadas. Eu acho que aos pouquinhos as coisas estão melhorando, sabe? Por exemplo, esse projeto da farmácia popular... Eu me permito popular, discordar da senhora, doutora. Esse projeto da farmácia popular é uma coisa extremamente louvável. Não, Por quê? claro. Porque ela fornece medicação antihipertensiva e antidiabética gratuita para a população. Como o Dr. Freitas acabou de comentar, diabetes e hipertensão são as principais causas de perda da função renal. A maioria das pessoas que tem que fazer hemodiálise em dado momento é porque tratou mal o seu diabetes e a sua hipertensão. E às vezes isso é por falta de poder aquisitivo para a aquisição da medicação. Então eu acredito que esse projeto da farmácia popular é extremamente louvável e economicamente interessante para o governo. Porque essas pessoas, esses diabéticos e hipertensos, então, que enfim estão recebendo a medicação, muitos deles que precisariam de diálise não vão precisar mais porque estão tratando direitinho o seu diabetes e hipertensão. E esse medicamento certamente é muito mais barato do que a diálise. Não, doutora, é custo efetivo. Eu não tenho, evidente que eu conheço a intenção das pessoas em resolver. Um médico, se o doutor Freitas aqui fosse guindado à posição de ministro da Saúde, por exemplo, não ia resolver. Tomara que um dia seja. Ele não ia resolver. Não, eu acho que o senhor não resolveria. Eu tinha que ser guindado a ministro da Fazenda. Não. Ou a presidente da República. Não, dinheiro, né? Porque o ministro da Saúde muitas vezes quer resolver. Pois é, exatamente. Mas não consegue, porque tem um sistema extremamente... Porque o Sistema Único de Saúde é um sistema bom no papel. Bom. Claro que é. O papel é bom. Claro que é. Sistema de referência contra a referência essencial. Claro. Mas acontece que o governo não tem interesse político de colocar dinheiro nesse sistema. Essa é a questão. Essa é a questão. Essa é a questão. E esse é o problema que eu concordo plenamente com o senhor já respondeu. Porque o senhor falou em São Paulo 6 meses. Veja um absurdo. São Paulo tem 13, 14 milhões de pessoas. Se um cidadão comum precisar de um nefro, ele vai levar 6 meses, mas ele vai encontrar um nefro. Isso. Santana do Livramento, com 120 mil pessoas, não vai encontrar. Alguém leu aí um recadinho que tinha aqui do programa da manhã, procurando uma empregada, né? Exato. O programa da manhã aqui, que é um programa popular, é uma linha direta com o povo que nós temos aqui no programa da manhã, do Edson Luiz, todo instante as reclamações... não há um programa, não há um santo programa no dia que alguém não ligue para reclamar que não tem médico no postinho, que não tem vaga, não tem leite. Isso em todo o Brasil. Entendeu? Pelotas ainda é uma cidade privilegiada. E a pessoa que está lá comandando, a secretária Arita, eu sei que ela sabe como é que tem que ser feito. Ela vai melhorar aqui ou piorar ali, não sei, mas ela vai administrar da melhor forma possível. É que há uma série de providências que precisam ser tomadas, que não dependem só daqui, dependem lá de Brasília, ou da Assembleia, lá em Porto Alegre. Então as coisas ficam muito complicadas. Por isso, quando eu só fiz um adendo, não precisava discutir essa questão no programa. Eu só fiz um adendo porque o senhor falou da importância de ter um nefro. Eu não fui aqui em Pelotas, foi em Criciúma. Eu tive que usar o sistema público em Criciúma, me obriguei a usar o sistema público em Criciúma com a minha esposa, e não havia um neuro à disposição. Neuro, eu acho que então a minha esposa entrou no hospital às 6 horas da tarde, 6h20 da tarde, no pronto-socorro, e o problema era de um neuro, não sabia o que era, mas era um problema de neuro, o neuro deveria atender, e não saiu mais. Ficou. Né? Não era para ter um neuro. Faz parte. Aconteceu com a minha esposa.
lamentavelmente, mas aconteceu com um grande número de pessoas, chega no hospital, não tem, aí como o senhor falou, e como a doutora falou, se não tratar ali no início, né, esse cara vai acabar indo para hemodiálise, vai acabar indo para um transplante, que a fila é quilométrica, e assim mesmo as coisas são complicadas. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria lhe perguntar, ou perguntar para vocês que são da área, para o cidadão comum que está ouvindo, eu costumo separar as coisas. Por que tem um pouco mais de condição, né? Quem tem um plano de saúde, ou até quem não tem plano de saúde, está mais alerta a qualquer sintoma que aconteça no seu corpo, ele vai procurar um médico, vai se informar, vai fazer um exame. Agora, não é cultural, não é da nossa cultura. A senhora lá de Santana do Livramento, a senhora é? Sou de Pelotas. Daqui. Então não é nossa cultura, por exemplo, de um médico uma vez por ano para fazer um check-up geral, aí, um check-in geral. Não é comum, o cara vai até, alguns vão, outros não vão. Não é comum o câncer de próstata, entrevistei aí esse tempo um doutor. O câncer de próstata está levando muita gente, mas o cara não vai lá fazer o exame, acha que está tudo bem, PSA deu um pouquinho, uma alteração ali, um pouquinho, cara, isso aqui vai melhorar, mesmo que os médicos estejam chamando a atenção. Então, o que eu gostaria até era que vocês passassem para os ouvintes os sintomas que as pessoas têm que entrar num alerta. Está acontecendo isso comigo, o cara falou lá na rádio, estava escutando, o doutor falou lá na rádio, vou ver com alguém. Não espera o sintoma. É essa a mensagem que nós temos que dar para o nosso ouvinte. Como é que ele sabe? Não espera sintoma. Como é que ele Faça sabe? uma dosagem de creatinina e um exame comum de urina. Se ele fizer particular esse exame, ele não vai gastar mais que R$2. Pois é, veja. Exatamente. Quantos não sabem disso que não E assim, acompanham o todo programa? diabético e todo hipertenso tem que fazer a dosagem da creatinina e o comum de urina anualmente. Não, mas esse já... todos os anos. Não, mas Você já sabe. Não, mas Todos os esse já anos. sabe. Esse não vale. Atualmente se Esse recomenda já sabe. principalmente assim, diabético, hipertenso, quem tem mais de 65 anos ou tem alguma história familiar de falência renal. Essas pessoas precisam fazer todos os anos. Para os outros grupos não está definido ainda um critério de intervalo ideal. Mas diabético, hipertenso, idoso e quem tem alguém na família que fez diálise ou transplante de rim, precisa fazer todos os anos. E se o médico não pede, o próprio paciente deve solicitar ao médico. Quero dosar uma creatinina, quero fazer um comum de urina. Todas as pessoas, ao completar, todas as pessoas ao irem no seu pediatra, já tem que fazer um exame comum de urina e uma creatinina. Então, quando é que tem que fazer exame comum de urina e creatinina? Quando for no pediatra, na primeira vez. Então, nos primeiros meses de vida, a pessoa tem que dosar a sua creatinina e o seu exame, e fazer um exame comum de urina. 2 exames extremamente baratos. E depois, se está tudo normal, ela deve fazer com os 10 anos de idade, aos 20 anos de idade, aos 30 anos de idade e a partir daí de 5 em 5 anos. Então é importante, mesmo que não tenha, isso eu estou falando pacientes, pessoas que não têm nada, ou seja, não tem antecedente familiar, não tem diabetes, não tem hipertensão e os últimos exames deram normais. Então de 5 em 5 anos, mais tardar, tem que dosar creatinina e fazer esse exame comum. Poderá vir a ter, né? Então, tem que... Exato. Então se nesse período de 5 anos ele adquiriu uma doença renal que poderá levar a uma falência total dos rins, vai aparecer alterado a creatinina, que é um exame que se faz no sangue, ou um exame comum de urina, que se faz ali, se recolhe a urina num potinho e leva para o laboratório. Se esses 2 exames deram normais, é possibilidade zero de ter doença renal. 2 exames bem feitos, né, e bem interpretados. São exames extremamente simples. Simples e baratos. E baratos. E é essa a mensagem maior. Se alguma coisa a Rádio Universidade pode fazer para prevenir a doença renal, é levar essa mensagem pelo menos uma vez por mês. Dose o seu exame comum de urina, e a sua creatinina. E o que é surpreendente é que a gente pega hipertensos no consultório que já fizeram 20 mil dosagens de colesterol, ecografia, de glicemia, tomografia e computadorizada. nunca dosaram uma creatinina. E se tu falar na creatinina, eles nem sabem o que é isso. Todo mundo sabe o que é colesterol, o que é dosar açúcar no sangue. Daí tu fala creatinina. Nunca. Para te dizer a verdade, eu nem sei se eu já fiz esse exame. Eu faço meus exames regularmente, uma vez por ano. Tens um bom médico, com até absoluta certeza. Então eu acho que é nosso papel como nefrologista de divulgar o nome da creatinina. A pessoa conhece mais a ureia, né?
Ureia lá o cara tira quase 1 litro de mais. sangue lá, faz tudo que tem que fazer, tira um monte E a de coisa. creatinina está aí no meio. Mas o interessante é que as pessoas também. chegam no consultório pedindo colesterol, pedindo para dosar o açúcar, mas ninguém pede para dosar a creatinina. Isso aí é falta de conhecimento e também, em parte, culpa dos médicos que não são efetivos ao estender esse conhecimento à população. O próprio serviço público, o próprio posto de saúde não poderia encaminhar isso. Eu quero fazer um exame de isso sangue. Isso é uma coisa também de unidade básica. Vamos fazer já a creatinina junto, urina junto. Exatamente. Se tivesse... Deveria ser obrigatório. Obrigatório fazer. Na unidade básica. A criança nasceu, a mulher vai lá, a mãe vai lá e faz o teste do pezinho. Isso. Que antes era um absurdo, logo quando eu era pequenininho, era um absurdo aquela história. Para que fazer isso e tal? Hoje todo mundo faz. É quase que obrigatório como ir votar, fazer o teste do pezinho. Por que os outros não são tão importantes, os outros exames? Uma das nossas intervenções, da nossa Liga Acadêmica de Nefrologia, os alunos estão montando palestras que vão ser dadas, então, na unidade básica. Vão chamar todos os hipertensos, todos os diabéticos e vão dar palestras bem simples, de nível populacional, alertando da saúde renal e da importância do próprio paciente solicitar ao médico: olha, esse ano eu ainda não fiz a minha creatinina, esse ano eu ainda não fiz o meu exame de urina. Uma coisa tão simples, né? Isso aí eu acho assim, conhecimento é uma arma. Se tu armar a população mais carente economicamente de conhecimento, ela se vira. O conhecimento vale muito. E isso a gente pode fornecer sem custos para a população. Conhecimento. Inclusive o conhecimento dos seus direitos. Né? Conhecimento, exatamente. A pessoa tem que saber que ela tem o direito de ter o seu médico e de ter atendimento. E esse é o grande problema que nós enfrentamos. Um dos motivos pelo qual o Sistema Único de Saúde no Brasil não melhora é que a grande maioria das pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde para cuidar do seu organismo são pessoas de baixo poder aquisitivo, de baixo poder econômico e de baixo poder de decisão, e além disso não têm consciência da cidadania, porque a saúde é um direito dela e uma obrigação do Estado, isso está lá na Constituição. Então é fundamental que as pessoas saibam: ter uma saúde de qualidade é um direito que elas têm. Mas como as pessoas que tomam as decisões do nosso país são pessoas que não dependem do Sistema Único de Saúde, porque eles têm convênio, então o Sistema Único não melhora justamente por isso, porque não atinge no coração, no cérebro e nos rins das pessoas que tomam decisão. Esses órgãos estão protegidos porque eles vão procurar seu atendimento nos planos de saúde particulares, e para os filhos também. Então, na Inglaterra, por exemplo, que tem um sistema estatal de saúde muito parecido com o nosso, no mesmo consultório que vai o empregado que ganha salário mínimo, vai o alto executivo, vai o primeiro-ministro. Ele não pode ir em outro lugar. Se ele mora nessa rua, o médico é esse aqui, por causa que aquela região onde ele mora é esse o médico que ele tem que ir. E aí, nesse médico, vão todos os que moram aí, desde o mais aquinhoado até o menos aquinhoado. Então, o que acontece com o sistema na Inglaterra? Todo mundo zela por ele, desde o mais até o menos poderoso. Então, o sistema da Inglaterra funciona. E se não funcionar, abre uma boca desse tamanho. Se não funcionar, as pessoas vão para a rua. Se não funcionar, vão para as rádios, vão para a televisão, fazem reuniões em praça pública para exigir o seu direito, que tem que funcionar. Por quê? Porque toda a população depende daquele sistema. Não tem medicina privada, diferente do Brasil. Se nós conseguíssemos isso aqui, se o deputado, se o vereador, se o prefeito, se o presidente da República, se os ministros dependessem do Sistema Único de Saúde, ele funcionaria. Com certeza. Agora, me diga uma coisa, muita gente fala, eu conheço, tem muitos amigos que fazem hemodiálise. E eu tenho alguns também que já fizeram o transplante. A hemodiálise, por exemplo, ela tem um tempo pré-determinado? Não. Ela vai substituindo a função renal e ela não tem um tempo pré-determinado. Pode fazer hemodiálise
Mas o resto da vida, é o que a gente diz, né? Vai ter que fazer. Se não se conseguir o transplante, vai fazer o resto da vida. Mas ela não. Ela vai fazer sempre. Mas de uma forma ou de outra, ela não. De tanto fazer. Na verdade, não é a hemodiálise que mata as pessoas. Elas acabam morrendo porque a hemodiálise, ela, digamos assim, ela substitui 10, 20%, 10, 15% da função do rim. Então, é uma substituição que não é perfeita, né? Então, uma série de outras comorbidades seguem acontecendo com essas pessoas, principalmente a doença cardiovascular. O paciente que faz hemodiálise tem uma mortalidade cardiovascular muito mais alta que a população geral. Então, o que acaba provocando a morte desses pacientes é a doença cardiovascular, pela própria insuficiência renal, que é, digamos assim, a hemodiálise não substitui perfeitamente o funcionamento renal. Ela mantém vivo, mas ela não é uma substituição perfeita da função renal. O transplante é um substituto mais efetivo, mas tem o inconveniente de que o paciente precisa ficar imunossuprimido o resto da vida. Então, aquela ideia de que transplante cura a doença renal crônica também não é verdadeira. Ele é uma outra forma de tratamento da doença renal crônica. O paciente permanece portador de doença renal crônica, mas agora sob um tratamento diferente. Porque para manter aquele órgão viável dentro do corpo, que é um órgão de uma outra pessoa, a imunidade, o sistema imunológico do indivíduo precisa ser fortemente suprimido. Caso contrário, ele atacaria aquele órgão que, na verdade, é um órgão composto por células de um outro indivíduo, né? Então, a pessoa fica imunossuprimida. Mas eu tenho uma amiga que fez o transplante, que tem esses altos e baixos aí. Ela fica tomando remédio imunossupressor, que a gente sabe que tem uma série de efeitos colaterais, para sempre. Óbvio, a qualidade de vida do transplantado, se o transplante é bem sucedido, ela é melhor do que a do paciente em diálise. Ele tem uma maior independência, ele pode viajar, ele tem uma vida bem próxima à normalidade. Mas ele não está curado da doença renal crônica, ele está tratando a doença renal crônica de uma forma diferente. Um estágio melhor. Um estágio melhor que, enfim, fornece uma melhor qualidade de vida e um pouquinho mais de quantidade de vida. A sobrevida do transplantado atualmente é um pouquinho maior que a da diálise, pouco tempo atrás era igual, né? Mas a qualidade de vida melhora. Mas, enfim, ele não vai se curar da doença renal crônica. Então, a grande coisa é não desenvolver doença renal crônica. Uma vez desenvolvendo... É prevenir. É prevenir. Uma vez desenvolvendo, não tem volta. Outro vai tratar por diálise, outro vai tratar por transplante, mas volta não tem. Tem volta quando tu ainda não desenvolveu. Quando tu ainda é um hipertenso, quando tu ainda é um diabético, mas que ainda tem função renal normal, e que se tu tratar direitinho a hipertensão, tratar direitinho o diabetes, ficar dosando a creatinina e o exame de urina todo ano, tu pode evitar a ocorrência da doença renal crônica, ou pelo menos retardar o início dessa doença. Então, esse é o grande, a coisa mais impactante é essa. Vocês são estudiosos, além de médicos, enfim, pertencem às sociedades, né, às escolas, como o nosso caso aqui, a universidade, como é o seu caso. Nós temos alguma novidade na área, por exemplo, que possa amenizar essa situação? Levanta muita esperança, que é um medicamento chamado bardoxolone, que é um antifibrótico e antirradicais livres, que está sendo testado agora, que teve um sucesso enorme em animais experimentais, foi testado já em alguns diabéticos, em humanos diabéticos, e é o primeiro medicamento que conseguiu fazer retroceder a doença renal crônica, a perda de função renal. Até então, todas as medicações, elas diminuíam a progressão da doença renal. Então, se a pessoa vinha perdendo o rim 10% ao ano e tu medicasse direitinho, ela perdia 3% ao ano. Mas seguia perdendo, perdia menos. Isso se chama retardar progressão. Seguia perdendo, mas perdia menos. Então, as medicações que a gente tinha até agora retardavam progressão. E esse medicamento é um dos primeiros, então, agora a melhorar o rim. O rim, por exemplo, estava perdendo 10%, ganha 10% no ano seguinte. Então, retrocede. Está em estágio de ensaio clínico fase 2 ainda. Ele não está disponível para uso, ele ainda está sendo testado, examinado, mas é um medicamento extremamente promissor. É o primeiro que surge em muitos anos, tão promissor assim na doença renal crônica. Mas, enfim, vamos esperar para ver. Os estudos ainda estão em fase intermediária, ainda não estão concluídos, e a gente tem que esperar para ver. Por enquanto, o melhor mesmo é não desenvolver doença renal crônica, é prevenção, e vamos deixar, quem sabe no futuro, quem já desenvolveu consiga melhorar o rim aí, é uma esperança para o futuro. Tem um dado importante levar assim, corroborando com a tua pergunta anterior. Tem pessoas que estão há mais de 30 anos fazendo diálise. Nós temos lá em Livramento pessoas que estão, uma pessoa que está há 26 anos fazendo hemodiálise. Eu conheço já, porque essa amiga eu convivi muito com ela, também foi uma amiga lá de Criciúma, uma senhora,
já lá hoje com seus 60, mas ela fez hemodiálise mais de 20 anos. Provavelmente com o Dr. Júlio Rocha, não, um dos nefrologistas mais antigos lá de Criciúma. Poxa, eu não lembro, mas ela e aquilo era uma coisa assim que nos deixava angustiado. Muito abatido, muito angustiado, porque quando ela voltava de uma sessão de hemodiálise, ela voltava, talvez, uma mulher forte, alta. Claro que isso varia muito, né? De pessoa para pessoa, etc. Mas podia levantar uma caneta. Só para dar exemplo que a pessoa pode viver vários anos em terapia renal substitutiva tipo hemodiálise. Agora, tem uma coisa que nos preocupa. Só para ter uma ideia, trazer um dado estatístico. No ano de 2000, nós tínhamos em torno de 47 mil pacientes em terapia renal substitutiva no Brasil. E a mortalidade era 13%. 13% desses doentes morriam ao ano, desses 45 mil, 46 mil. Atualmente nós temos em torno de 95 mil. E a mortalidade é 18%. Esse número, 95 mil no universo de 200 milhões de pessoas, ele é preocupante Ele é preocupante em dois percentual, sentidos. Né? Percentual. Ele é preocupante em dois sentidos. Primeiro, ele preocupa porque isso aí, só para ter uma ideia, traz um custo anual de 2 bilhões de reais para tratar essas 95 mil pessoas. Então é um custo enorme. Isso aí compreende 13% dos gastos do SUS ambulatorial. Isso, exatamente. Em torno de 13% de todo o dinheiro do SUS fora do hospital é gasto com terapia renal substitutiva. 4% Isso é muita coisa. Toda a verba para a saúde. Isso é muita coisa. Porque tanto a diálise quanto o transplante são procedimentos caros. Caros, muito caros. Por isso que vale a pena investir na prevenção. Porque tanto além de produzir saúde, economiza para o governo. E é por isso que eu sou tão fã da farmácia popular. Na saúde. Isso. Por isso que eu sou aficionada pela farmácia popular. Isso, eu acho que se eu encontrasse um dia foi uma das boas coisas, a Dilma, o Lula, tem toda a razão. Que eu parabenizaria seria a farmácia popular. Porque como é tão caro a diálise e transplante, e esses medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos são geralmente baratos, é extremamente custo-efetivo. E agora são gratuitos para a população. Esse medicamento para a população. São custo-efetivos e são procedimentos humanos que favorecem a qualidade de vida daquele indivíduo. Além disso, são custo-efetivos para o governo. Então é importante, nesse aspecto da farmácia popular, falar bem do governo. Porque quando o governo acerta, ninguém fala bem, eu acho que sim. Olha, aí ele acertou. Eu sou entusiasta. Por outro lado, nos preocupa que há 10 anos atrás morria 2/3 do que morre hoje dos pacientes. Antes morria em torno de 13%, hoje está morrendo 18%. É que o perfil do nosso paciente também mudou, né, Freitas? Isso é uma coisa. O perfil mudou. O perfil mudou. É verdade. Nosso paciente está mais velho, porque ele vive mais, não é? Tem mais comorbidades. É verdade. Isso é uma coisa. Mas uma outra coisa que é importante chamar a atenção é que os serviços de hemodiálise hoje estão enfrentando dificuldades muito grandes por causa do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde à hemodiálise. A hemodiálise hoje, o que o Serviço Único de Saúde está pagando para os serviços é aquém do custo. E isso faz com que a qualidade se reduza. Além disso, tem uma outra coisa que nos preocupa muito. Nós esperaríamos, pela incidência da doença renal crônica na população, que hoje nós tivéssemos em torno de 180 mil pessoas em terapia renal substitutiva. E nós temos a metade. Então, tu poderia dizer, bom, então nós estamos bem. Só temos 90 mil, era para ter 180. Eu digo, não, nós estamos mal, porque os outros 90 mil morreram antes de chegar lá. Exatamente. Nós temos estados do Brasil que não tem nenhum centro de terapia renal substitutiva. Então, existe uma distribuição extremamente heterogênea do cuidado renal da população, que está concentrado basicamente no sul e sudeste, sendo que centro-oeste e norte tem áreas enormes, áreas geográficas enormes, sem a disponibilidade de um único serviço de diálise. Ou seja, uma população totalmente carente daquela região que desenvolve doença renal crônica não tem saída. E mesmo aqui no sul ela e vai sudeste, morrer por insuficiência renal. Mesmo aqui, que é uma região privilegiada, a incidência de ingresso de pacientes em terapia renal substitutiva é menor do que nós esperaríamos pela incidência de doença crônica na população. Então, parcela da população não está chegando. Não está sendo diagnosticada. Está morrendo lá na UTI, está morrendo lá no hospital ou até em casa, com insuficiência renal, sem acesso sem diagnóstico. Mesmo aqui em Pelotas, no sul, uma cidade com 2 universidades, com situação privilegiada. Volta e meia, se chegam pacientes ao pronto-socorro municipal
em estágio avançadíssimo de doença renal crônica, precisando de diálise imediata, que nunca fizeram uma dosagem de creatinina. Chega morrendo, na verdade. E não é paciente assim, eu nunca dosei creatina porque eu não tinha nenhuma doença, então por quê? Há pouco tempo eu coloquei um menino de 18 anos em diálise, diabético desde os 10 anos de idade, chegou com falência renal terminal no pronto-socorro e que nunca tinha dosado uma creatinina. Diabético há 8 anos, diabetes tipo 1, nunca tinha dosado uma creatinina. Por ignorância familiar da família ou por negligência, digamos assim? Por um somatório de fatores, creio eu. Será que ele nunca consultou ninguém? Eu acho que ele não ouviu o nosso programa aqui e mais o médico que atendeu ele não pediu e esse somatório Porque de eu faço uma fatores... pergunta ao nosso ouvinte. O o ouvinte provavelmente sabe qual é o colesterol dele. Ele vai dizer, meu colesterol está 250, está alto, ou está 180, baixou. Mas eu pergunto para o ouvinte, e a sua creatinina quanto é? Mas o que é creatinina? Que bicho é esse? Quanto é o valor da sua creatinina? Tu sabe a tua Não, claro que não. Pois é. Então o valor da creatinina... Tu tens um sobrinho nefrologista. Eu posso garantir para vocês que o meu médico, ele me cobra, ele é bom, ele controla. O teu médico deve saber. Agora, eu não sei. E teu colesterol? Também não sei. Eu só sei a minha pressão. 11 por 6, 11 por 6, 11 por 6 e pouco. Eu não sei nada. A pressão 11%, a creatinina deve ser normal. É 0,8. Eu não sei. Qual é a tua altura? 1,67. 1,67. O peso? 53. Aliás, perdão, mentira. 1,67, 61, 62. Doutora Maristela tem um olho clínico. Acertei. 0,8 de creatinina. Dose depois nos diz se acertamos ou não. Tá bom. Se tiver mais que 0,8, nos liga. Mas 0,8 tá bom? Tá bom, show de bola. Não, é que meu médico é bom. Eu fui lá fazer tem que ver se tá 0,8 mesmo. PSA. Né? Deve ter feito, né? Eu tenho os exames, né? Hoje à noite. Se não tem, liga hoje. Vamos ligar no ar aqui. Ele está escutando o programa. Qual é a minha creatinina? Ele escuta o programa. Vamos pedir que ele ligue aqui, então, para cá. De repente ele me dá uma ligada e me diz, não te preocupa que está bem. Às vezes ele me cobra. Aí o meu PSA deu um pouquinho alterado, e vai resolver essa história, vamos fazer o que tem que ser feito. Mas, então tá, eu queria só no sangue, né? Mas e falar de creatinina no rádio, começa a ter um resultado depois que a gente fala pela 14ª, 15ª vez. Creatinina não é criolina, as pessoas estão escutando aí. Né? Não vamos confundir. Creatinina. É uma substância que tem no sangue que é proveniente do metabolismo muscular. E sai pelo rim. Elimina. Se o rim não está eliminando direito, sobe a creatinina no sangue. E aí a gente faz o diagnóstico. Então, o rinzinho está falhando, a creatinina está subindo no sangue, o que está vendo? Vamos procurar o que está vendo e vamos curar e vamos prevenir. Doutora, que mais a senhora, como presidente da Jornada Gaúcha, que começou hoje, a Jornada Gaúcha de Nefrologia, que começou hoje, vai até domingo, aqui no auditório da Universidade Católica, Dom Antônio Zátero, que mais a senhora quer destacar sobre o encontro, sobre palestrantes, enfim, seja o que for? Olha, o nosso encontro tem palestrantes de grande renome, inclusive internacionais. O público-alvo, então, são profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos. Então, eu queria dar esse chamado para todos que estiverem nos ouvindo e que atuarem nessas áreas, que ainda podem se inscrever aqui no auditório Dom Antônio Zátero, a gente está recebendo inscrições. E o congresso, a jornada recém está começando. Então a gente ainda tem toda sexta, todo sábado e amanhã de domingo para discutir doença renal. E todo mundo que se interessar pela doença renal é bem-vindo aqui no nosso encontro. E a gente então está aguardando que essas pessoas venham conversar com a gente. 14ª Jornada Gaúcha de Nefrologia, coincidindo com 50 anos da Sociedade Gaúcha. E quase com uns 200 anos de Pelotas, né? Que legal. Há 50 anos atrás nós começamos a nossa caminhada. Naquela época nós nascemos geminados com a urologia. E nós temos o privilégio de estar homenageando os ex-presidentes em Pelotas. Amanhã nós vamos fazer essa homenagem, num jantar. E é um momento de reflexão grande da especialidade. A jornada, por si só, é um momento de reflexão. 50 anos fortalece essa reflexão. É uma hora de olhar para dentro, de olhar para os lados, para cima, para baixo, olhar os nossos parceiros de trabalho, né? O enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, o nutricionista, que nos auxiliam e
muitas vezes são eles os principais responsáveis pela saúde dos nossos pacientes, né? Nós apenas somos um complemento aí nessa equipe multiprofissional. É hora de olhar para o lado, é hora de olhar para o outro lado, para o poder público, para ajudá-lo a resolver os problemas sérios da população. E aí a Sociedade Gaúcha está a postos para cumprir a sua missão, que é promover a saúde da população. Essa é a nossa missão, é integrar o nefrologista, fortalecer a especialidade e caminhar em direção à saúde, e nós estamos preparados para isso. Estamos preparados para rever o nosso passado, saber o que nós erramos e o que nós acertamos e projetar um futuro, estabelecer metas, estabelecer rumos, para que nós possamos levar à população aquilo que nós aprendemos a fazer, levar saúde. Muito obrigado pela presença de vocês, Nós sucesso, um bom evento. Mais essa oportunidade aqui de estar na Rádio Universidade. Já tive aqui outras vezes também situações muito proveitosas que a gente discutiu esses mesmos assuntos. E espero que a gente tenha atingido, então, a nossa meta e que algumas pessoas, pelo menos as que nos ouviram, possam ter sido alertadas por esse nosso diálogo aqui e que isso possa, enfim, trazer algum benefício para essas pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada. Criar um slogan aí, né? Creatina neles, né? Pode ser. Creatinina neles. Creatinina neles, aí para nós ver qual é a situação desse pessoal.